existe um tipo de junção que é chamado de junção externa. Tá? Essa junção ela faz parte da álgebra relacional e também está nas implementações SQL. Tá? Quando é que a gente precisa usar junção externa? Tem algumas situações peculiares. Eu vou dar um exemplo aqui, onde a gente tem um empregado, um employee, vou simplificar aqui, chamar de emp, e a gente tem, por exemplo, o departamento. E aí a gente tem o código do departamento aqui, vou colocar ID também para simplificar, tá? E aqui a gente vai ter aqui o código do departamento D. Então, se aqui para esse atributo eu tenho o valor 1, significa que esse empregado representado nessa tupla, ele trabalha no departamento 1. E esse departamento tem que estar aqui nessa relação 1. O nome do departamento e os outros atributos do departamento. Então, eu posso ter funcionários no departamento 2, outro funcionário no departamento 2, e assim por diante. Eu tenho meus departamentos cadastrados aqui. O 2 tem que estar aqui, vão ter outros aqui também. Então, eu posso querer juntar os empregados com os departamentos lado a lado, né, numa única relação, ou seja, fazer uma operação de junção, e aí eu teria aqui todos os atributos que pertencem ao empregado, e a partir de um certo momento eu teria todos os atributos que pertencem ao departamento aqui. Tá nessa relação resultante aqui R. Tá? Então seriam aqui os atributos de empregado e aqui os de departamento. Só que imagine que seja permitido não colocar departamento aqui nesse cadastro do funcionário. O funcionário pode não pertencer a um departamento específico ou ele está sendo realocado e temporariamente ficou de fora. Então vai ter, por exemplo, nu aqui em alguma situação. Tá? Aí eu posso ter uma situação onde eu tenha nu aqui. Se eu fizer uma junção onde a minha condição de junção é que esse atributo, o valor desse atributo seja igual ao valor desse, tá? Esse aqui, esse funcionário que está com nu, não vai ser incluído nessa relação resultante aqui, porque do outro lado é uma chave primária. Vocês têm que prestar atenção aqui que desse lado é uma chave primária, né? Então não vai ter valor null correspondente. Então nunca vai ser igual um null a um atributo daqui desse lado. Então esse é um pequeno exemplo aqui onde algumas tuplas daqui de empregado seriam simplesmente descartadas, né? Então por isso que a gente diz que a gente tem uma certa perda de informação, né? A gente diz que tuplas com null, né, elas são eliminadas. E isso acontece, né, quando a gente está fazendo uma junção que é um equijoin, né, uma junção onde a gente está interessado na igualdade entre atributos de uma relação com outra relação, tá? Como esse exemplo que eu dei aqui. E aí que vem a necessidade de fazer uma junção externa, ou seja, a gente quer forçar que essas tuplas permaneçam na tabela resultado, tá? Como é que esse funcionário ia permanecer nesse outro lado? Ele teria seus atributos aqui, e aí, quando eu quisesse colocar os atributos do departamento, ia ficar tudo nulo aqui, certo? Null, aqui ó, null e null. Tá? Tudo null para os atributos do departamento, até porque ele não tem departamento, então não teria sentido colocar nada nessa tupla para esses atributos aqui desse lado. Tá? Então é para situações desse tipo, tá? Onde a gente quer forçar com que todas as tuplas sejam incluídas e onde não houver o match, tá? Onde não houver matching, a gente preenche com null. Então a gente tem algumas variações dessa junção externa. A gente tem a chamada left outer join,
né, que é a junção externa à esquerda. Aí a gente tem a right outer join, que é a junção externa à direita. Direita, aqui esquerda. E a gente tem a full outer join, que ela é à esquerda e à direita. O que é isso? Se eu estou fazendo uma junção de R com S, tá? E ela é à esquerda, aí eu vou manter todas as tuplas da primeira relação, certo? Ou seja, R em uma junção RS, né? Se nenhuma tupla correspondente foi encontrada em S, certo? Então, esse é aquele exemplo que eu dei no slide anterior, onde eu preservei todos os funcionários, ou seja, eu mantive todas as tuplas. Vou grifar aqui para vocês verem. Eu mantive todas as tuplas da primeira relação, no caso, a relação R, certo? E o que eu não encontrei do outro lado, eu preenchi com nu. Tá? Vou grifar aqui também, para ficar bem claro. Então, eu mantive tudo e preenchi com nu os atributos de S. No caso, R era o empregado e S era o departamento. Então, aqui ficou tudo mantido e aqui alguns ficaram preenchidos com nu. Okay? A junção externa à direita, ela é exatamente a mesma coisa, é um caso análogo, tá? Ela poderia nem existir, poderia existir apenas à esquerda. É uma questão só de simplificação, de flexibilidade para você especificar, tá? Mas ela poderia nem existir. Então, nesse caso aqui, se eu fizer S junção R e puxar para a direita, onde aqui é o empregado e aqui é o departamento, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, ok? Então, ela é um caso análogo, é só você trocar de lado as relações que estão sendo envolvidas. E essa outra aqui, a full, ela vai preservar dos dois lados e onde não houver correspondência, ela vai preencher com nu. O que é isso? Eu poderia ter departamento que não tem nenhum funcionário cadastrado. Então, quando eu fizesse uma junção tradicional, esses departamentos não viriam no resultado. Tá? Então, se eu fizer uma junção externa, puxando para o lado do departamento, eu vou forçar que todos os departamentos sejam incluídos, vai ser o oposto disso aqui. Eu vou forçar aqui, vou apagar aqui. Então, se eu forçar para o lado, né, do departamento, aqui, com esse símbolozinho, esse tracinho aqui que a gente bota para dizer para que lado é a junção, certo? Está aqui. Eu vou estar incluindo todos os departamentos e no lado dos funcionários, esse departamento 2, o 3 e o 4, ele não tem funcionário, aí vai ficar nu do lado do funcionário, ok? Então, se eu fizer ela externa dos dois lados, o que é que vai acontecer? Os departamentos que têm funcionário vão ter a tupla toda preenchida com departamento e funcionário. E as que não têm vão ficar com nu. E vice-versa, né? Aqui estão os atributos de empregado e aqui de departamento. Eu vou simplificar, tá? Cada lado desse aqui, na verdade, é um monte de atributo aqui. São os atributos A1, A2, A3 do empregado e A1, A2, A3 do dependente. Então, só para simplificar, se eu tenho uma junção full outer join, ou seja, dos dois lados, se eu tenho um empregado aqui que não tem departamento, ele vai ficar todos os dados e aqui nu. E aí, se eu tenho um outro empregado que tem departamento, eles vão ter os dados aqui. Aí, se eu tenho outro empregado que tem dados de departamento, vão ter os valores. Aí, outro aqui não tem departamento alocado, aí vai estar nu.
E eu vou ter também os departamentos aqui, departamento, sei lá, 5. Aí tem o nome dele, as coisas. Aí ele não tem nenhum funcionário, aí vai ficar com nu aqui. Aí eu tenho outro departamento, 6. Ele não tem funcionário, vai ficar com nu aqui. Certo? Então, ora, vou colocar aqui para ficar igual, nu e nu. Então, ora vai ter nu do lado direito, aqui, tem aqui, tem aqui. Ora vai ter nu do lado esquerdo, porque ela é externa, tanto à direita quanto à esquerda. Então, aqui eu tenho um exemplo de função de junção left outer join, que é uma junção externa à esquerda, exatamente nesse exemplo que eu falei aí, só que veja que ela tem um conceito um pouco diferente, que nesse caso aqui, o atributo que eu vou estar utilizando para juntar é o SSN do gerente, tá certo? Então, o que é que quer dizer? Eu vou estar forçando que todos os funcionários venham aqui, ó, todos os funcionários estão aqui. E os departamentos vão aparecer aqui, na verdade, só o nome, porque eu estou projetando esses dados aqui, esses atributos do empregado e só o nome do departamento aqui. Então, os departamentos que não têm, os funcionários que não são gerentes de nenhum departamento vão ficar com nu aqui. Ou seja, na prática isso seria funcionário, primeiro nome, nome do meio, último nome e departamento que gerencia. Poderia ser o nome desse atributo aqui, departamento que gerencia. Gerencia. Pronto. Então, se ele não gerencia ninguém, vem nu. Se ele não gerencia ninguém, vem nu. Nu, nu e nu. Então, você veja que é uma junção externa à esquerda, envolve as mesmas relações do exemplo que eu dei anteriormente, mas ela tem uma semântica diferente. Aí a gente tem também o conceito de união externa, tá? O que é que a gente faz, em que situação que a gente utiliza a união externa? A gente utiliza quando os atributos das duas relações, eles forem parcialmente compatíveis, tá? O que é isso? A gente tem aqui uma relação R e uma relação S, onde apenas o X ele é compatível. E aí a gente vai ter uma relação resultante T, onde o X só vai aparecer uma vez, e aí vai aparecer o Y, que veio lá da relação R, e vai ter o Z, que veio lá da relação S. Ok? Então, quando tiver dados originados da relação R, você vai ter valor para X e para Y, e não vai ter o Z do S, aí vai ficar com nu no atributo Z. E algumas vezes você vai ter o X e vai ter o Z e não vai ter o Y. E aí você vai ficar com nu no Y. Então, ele, né, lembra esse conceito de junção externa, né, porque ele vai preencher com Y, com nu, as situações onde não tem esse matching, ok? Então, tem um exemplo aqui, onde a gente tem estudante, aqui, student, e tem instrutor. E aí veja que a gente tem nome do estudante, nome do instrutor. A gente tem SSN do estudante, SSN do instrutor, departamento e departamento. Então, são 3 atributos que são compatíveis para a gente fazer a junção, tá? Só que eles têm
essas relações têm uma diferença aqui. Um tem o advisor, que é o orientador, e o outro tem o rank, né, que é a posição do instrutor, né, num plano de carreira. E aí, o nosso match da união vai considerar esses 3 atributos aqui, que são equivalentes, que são né, correspondentes. Aí, quando a gente tiver um estudante, o atributo rank vai ficar null, né? A nossa relação resultante vai ser como essa aqui, ó, student or instructor, ou seja, é estudante ou instrutor, porque é a união das duas coisas. Então, quando for um estudante, o nosso rank vai ficar null, como eu estava falando. E quando for um instrutor, aí o advisor vai ficar null, tá ok? Então, vai juntar tudo, mas ele vai colocar null, né, onde não faz sentido a gente preencher, né? Não tem rank para estudante, nem tem advisor para instrutor. Ok? Aí aqui tem 2 perguntas. Vou pedir para vocês darem primeiro uma pausa para pensar na primeira pergunta, especificamente. Aí eu vou dar a resposta e depois vocês dão uma pausa para pensar na segunda pergunta. Então, podem dar uma pausa agora. Tá. Então, voltando, a primeira pergunta era: isto é equivalente a algo já visto? Tá. Isso é equivalente a uma junção externa dos dois lados, né? Uma full outer join. A gente está juntando, né, essas duas relações, e onde a condição de junção é a igualdade desses 3 atributos aqui. Ou seja, quando o nome, o SSN e o departamento for o mesmo, eu vou juntar. E aí, onde não houver correspondência, eu vou preencher com null. E a não correspondência, né, pode ser com esse atributo ou esse outro aqui, advisor ou rank. Ok? Então, eu vou pedir agora para vocês darem uma pausa para pensar na segunda questão. Podem dar uma pausa agora. Pronto, então voltando, né, deixa eu mostrar melhor aqui a pergunta. Então, é possível que uma mesma pessoa apareça 2 vezes no resultado? Então, essa é uma pergunta que normalmente divide as pessoas. Tá? Normalmente a metade acerta, a outra metade não acerta. Mas é possível sim. Quando é que isso pode acontecer? Veja que essa operação ela considera como tuplas equivalentes as tuplas que têm os 3 atributos aqui com o mesmo valor. Só que note que você pode ter um nome, o SSN cadastrado, mas você ter o departamento diferente, porque você pode ser estudante em um departamento, você pode ser estudante em ciência da computação e você pode ser professor em engenharia elétrica, por exemplo. Então, se há uma diferença no valor aqui do departamento, essas tuplas vão ser consideradas diferentes e elas vão aparecer como tuplas diferentes na relação resultante. Tá? E, consequentemente, você vai ter a mesma pessoa 2 vezes lá.